Oi! Começando aqui a segunda live ao som de Coco do Amaro Branco, que eu tenho curtido muito. Live de hoje é com a Sônia. E aí, galera, tá chegando agora. Live de hoje é com a Sônia, do Coco de Quem Tá Aqui, esperando ela chegar. Vou ver se eu consigo firmar o comentário. E eu tô ouvindo aqui Coco do Amaro Branco. Aí, ó, a Sônia já entrou. Hoje é Coco num recorte carioca. E aí, Ritinha chegou, Nath. Tô aqui tentando fixar o comentário. Sônia já chegou. Vou chamar ela. E vambora, que essa conversa vai ser boa demais. Ai, eu consegui fixar. É mesmo, Soninha fez até um Insta pra isso, né? Vou te chamar, Soninha, vamos lá. E estamos ao vivo. Eita. Clicando aqui na Sônia. Pra gente começar... Sônia, você quer me chamar? Que eu não tô conseguindo te chamar. É só pedir pra entrar, sabe? Pedir pra entrar. Vou assinar pra você aqui. Chamando a Sônia, galera, vamos entrando. E como? Ao som de quê? Nada mais, nada menos que Coco do Amaro Branco. Sônia, me chama aí. Tô tendo... Coco no recorte carioca. Ó, a galera chegando, pode vir. Sônia já entrou aqui. Tô tentando convidar ela, mas acho que ela não tá mais aqui. Vem, Soninha, fala alguma coisa, Soninha. Fala um oi, assim, que aí eu vou poder te chamar. Ah, isso, garota, sabe? Gente, estamos ouvindo o Coco do Amaro Branco, né? De novo, falando. Tô fazendo uma coisa com Emerson. Canta, Luísa. É, eu posso cantar, mas é porque é tão bom esse, né? Epa! Soninha! E aí? E aí? Tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá? Tá tudo ótimo. Como é que tá aí? Pra você? Tá, pra mim tá bom. Tá? E pra você, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Tá escuro aí? Não, tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tentar virar aqui um pouco pra eu sair da... Nath falou que pra ela tá tudo certo. Que pra ela tá vendo tudo bem também, isso é bom. Lola, Tá bom. oi, Sônia. E aí, gente? Então, essa live era pra ser quarta passada? Quarta? Isso, E aí, exatamente. enxaqueca, e a gente tá fazendo ela hoje. Coco num recorte carioca, né, Soninha? Isso aí. Coco do Rio de Janeiro. Foi embora? Já foi embora, Luísa? Ah, bom. Bora começar cantando umas coisinhas aí pra animar um pouco? Bora? Puxa Pra aí. gente esperar as visitas chegarem, É, a galera né? vai passar por aqui loucamente. É. Então, dá aí um tema pra gente começar a cantar. Ah, cheguei, né? Fala tu. Chegueizão? É. E que pessoal quer que a gente cante? Vou começar assim, não pensei em nada, né? Eu gosto de fazer as coisas assim no improviso, né? Assim, você tem alguma coisa que você quer começar a cantar? Não, né? Não, não. Posso, posso sugerir, então? Pode? Vamos começar, vou começar, vou cantar um coco aqui, né? Que fala do Rio de Janeiro. Boa, perfeito. Pra gente. Que na verdade, assim, é uma brincadeira, né, que eu faço, né, às vezes na roda, com as pessoas que não são do Rio de Janeiro, né? Porque você sabe que coco é isso, né? A gente brincar, porque, assim, antigamente, quando tinha os desafios, os repentistas faziam isso, né? Era um lascando o outro, né? E é tudo assim, é uma brincadeira. Então, esse coco é uma brincadeira. Eu gosto de fazer esse coco para quem não é do Rio. Você é do Rio?
Eu sou do Rio. Ai, meu Deus, já vi que a Sônia vai me botar na pilastra hoje, né? Já vi. Você, você é do... Não, assim, por exemplo, quando tem alguém na roda, assim, de Teresópolis, de outra cidade, né? Aham. Então, bora lá, tá? Bora. Não vou tocar nada, eu vou aqui batucar aqui, tá? Tá ouvindo a percussão? Tô. Sua terra não tem coco, como o Rio de Janeiro. Por isso, quando tu chega, já vem pra roda primeiro. Tua terra não tem coco, como o Rio de Janeiro. Por isso, quando tu chega, já vem pra roda primeiro. Sua terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Só que lá tem um defeito que agora eu vou contar. Lá não tem roda de coco como essa pra dançar. Por isso, quando tu chega, já vem pra roda primeiro. Tua terra não tem coco como o Rio de Janeiro. Vem pra rodar primeiro, vem pra rodar primeiro, vem. Esse é o coco aqui do Rio de Janeiro. Vem pra rodar primeiro, vem pra rodar primeiro, vem. Esse é o coco aqui do Rio de Janeiro. Tua terra não tem coco como o Rio de Janeiro. E por aí vai. Boa, Soninha. Essa música é de quem? É minha. Ah, sabia! Boa, boa, boa. Eu faço assim para, né, para brincar com as pessoas. Mas, assim, primeiro que assim, quero parabenizar a Companhia Folclórica, né, por essa iniciativa de estar fazendo essas lives assim com os ritmos, né, assim, porque é muito importante a gente falar assim dessa diversidade que é a cultura popular, né? A gente vai falar isso aqui, falar do Rio de Janeiro, né, assim, do coco no Rio de Janeiro e e é muito importante esse tema que vocês falaram, é, usaram, né, que é o recorte do coco no Rio de Janeiro, Sim. porque a gente tem que falar sempre do coco, ele sendo um recorte da cultura popular. Então, assim, quando a gente estuda o coco, né, e a gente tem alguns grupos de estudo, né, que faz, que a gente, que eu sempre incentivo, né, fazer isso, né, e participo. Então, assim, a gente sempre começa por isso, né, assim, como é esse recorte do coco dentro da cultura popular, certo? Sim. É, então, assim, você quer perguntar alguma coisa? Eu posso dar continuidade, assim, dentro desse tema, Não, acho desse que assunto. vai. Acho que vai. Segue aí. Né? Segue aí. Então, assim, então, assim, principalmente porque a gente está falando aqui, né, dentro desse espaço, né, que é um espaço acadêmico, onde a gente basicamente, assim, imagino que quem esteja conversando aqui com a gente, né, são pessoas que estão dentro dessa coisa da parte artística, né, da cultura popular. Vocês estudam sempre música, dança, teatro, e eu acho que não tem como pensar nessas coisas hoje, né, sem a gente pensar dentro desse recorte da cultura popular. Então, assim, eu acho que se a pessoa hoje está fazendo qualquer tipo de arte sem pensar na cultura popular, nesses povos que originários, né, ou dos africanos que chegaram aqui, ou de toda essa cultura que a gente tem, se alguém está fazendo isso sem pensar nessa diversidade, eu acho que assim, não tem como fazer. Porque, assim, principalmente porque assim, um manancial de componentes que existe, né, para quem está na arte, sabe, usar. Então, assim, eu acho que não tem como não fazer. Por isso que assim, é tão importante
sabe, esse tipo de iniciativa, né, da Companhia Folclórica dentro da UFRJ, né, e tantos outros movimentos, assim, estou falando da Companhia Folclórica porque a gente está aqui, mas tantos outros movimentos que a gente tem em outras universidades que focam isso, né? Então, assim, se a gente for, assim, e isso não é nada inovador, não é nada inovador, né? Porque, assim, se a gente for pensar, né, assim, vocês sabem, quem convive comigo sabe da admiração que eu tenho pelo trabalho de Mário de Andrade, e Mário de Andrade, que como pouca gente sabe, né, estudou tudo isso há muito tempo atrás. Então, assim, ele, para ser escritor, ele foi pesquisar a cultura popular, foi pesquisar o que é o Brasil. Então, assim, Mário de Andrade fez isso em 1920. Então, assim, quem não está fazendo hoje está pelo menos 100 anos atrasado. Então, assim, não é nossa obrigação, sabe, estar fazendo arte hoje pensando dentro desse recorte, né? Dentro do recorte da cultura popular, porque é isso que é o Brasil. Não tem como fazer dança, não tem como fazer teatro, não tem como fazer música hoje se não for por esse caminho, né? Porque tudo que tinha antes, fazer música naquele quadradinho europeu, sabe? Graças a Deus, sabe? Todo mundo está revirando isso tudo e fazendo de maneira diferente e buscando na cultura popular por causa disso, por causa desse manancial. Lá na cultura popular está a riqueza do que a gente precisa para fazer isso tudo, né? Para fazer teatro, para fazer música. Não tem música hoje que não tenha algum tipo de referência desses nossos ritmos, do maracatu, do carimbó, do coco, do tambor de crioula, sabe? Você pode vasculhar a música popular brasileira e ver que as pessoas que sabem fazer isso foram buscar lá atrás, foram buscar, sabe, estudaram isso, né? Às vezes a gente acha até que não, mas se você for pesquisar a vida do artista, você vai ver que ele buscou esse ritmo para fazer algum tipo de arranjo, alguma coisa. Então, assim, por isso que é tão importante, assim, parabéns para vocês por estarem levando isso a sério, sabe? Muito parabéns para a Lola, sabe? Quero deixar bem claro isso, que começou isso há muito tempo atrás, sabe? Precursora de tudo. Então, assim, se a gente vai falar do Rio de Janeiro, né? A gente vai falar de coisas, vai falar de como essa cultura toda começou aqui, sabe? Mas, assim, isso eu não estou falando aqui, não. Não estou falando isso aqui, não. Eu falo isso, sabe? Por aí fora, sabe? Que a gente tem que, sabe, bater cabeça, sim, para Lola. Porque começou isso há muito tempo atrás. Dava importância a isso quando muita gente aqui não dava, né? Então, assim, é disso que a gente vai falar. Sim, né? muito boa essa sua fala. E academicamente muito importante a gente estar pesquisando mesmo sobre isso. Assim, essa semana do coco eu aprendi muito sobre, enfim, um pouco do Amaro Branco, principalmente, que estou fazendo um trabalho, que daqui a pouco eu vou até postar aqui, sobre os toques e tal, e essa representatividade dentro da academia, assim, é muito essencial, até para as pessoas poderem se ver, né, ali. A cultura popular é isso, assim, também. Mas já que você puxou já esse gancho de parabenizar a Lola e tal, eu acho interessante você falar dessa história do coco, de como você vê, assim, né, e como foi essa chegada, não essa chegada, né, porque a chegada é muito antiga, mas como que foi esse cenário se formando, assim? Isso, vou explicar, né, assim, porque, assim, de tudo que do que eu vi, né, do que eu vi acontecer, e, assim, a nossa cultura de rua nem é tão antiga assim como você está falando, né? E, assim, e são muitos componentes, né? Muita coisa interferiu para que as coisas chegassem
como estão hoje, né? Então, assim, vou tentar fazer um panorama de tudo que aconteceu e vou falar especificamente dessa cultura que acontece na rua, né? Mas, assim, e a contribuição que todas essas formações, tipo a companhia folclórica, né? Como elas ajudaram a isso e como isso aconteceu, né? Então, assim, pouca gente sabe que todo esse movimento de rua começou basicamente por um grupo que depois de um determinado tempo passou a chamar pé de chinelo, né? Então, assim, esse grupo pé de chinelo, vou explicar mais ou menos como tudo aconteceu. A gente tinha aqui no Rio de Janeiro, né, um movimento de cultura popular se formando, basicamente muito incentivado, né, pelo grande mestre que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é o mestre Darcy. Então, assim, se a gente for falar um mestre aqui no Rio de Janeiro, é ele, mestre Darcy, né, que numa determinada época incentivou isso, né, que o jongo fosse mais popular, que isso não ficasse só nas comunidades. Ele queria que os jovens conhecessem, sabe? Ele queria que esses movimentos acontecessem aqui no urbano, sim. Então, assim, ele começou esse movimento todo de dar oficinas, de modificar um pouco o jongo para ele ficar um pouco mais popular, tanto que ele colocou várias coisas e muita gente criticou, né, mestre Darcy na época, mas, assim, por causa desse movimento que ele fez, muita gente começou a conhecer o jongo, né, e a coisa meio que no Rio de Janeiro começou assim, depois que as outras manifestações foram aparecendo, né. Agora, nessa época que isso tudo aconteceu, muitos movimentos já estavam se formando. A gente tinha o Céu na Terra, que é assim, um movimento muito antigo que já fazia cultura popular, né? E o Maracatu, tudo isso é bem dessa época, né? E a gente tinha alguns artistas, os movimentos aconteciam um pouco assim, meio como artísticos, os movimentos eram artísticos, né? E a gente tinha a figura, assim, tinha o Lúcio Sanfilippo, que logo também se interessou por isso e começou a cantar jongo e fazer os shows de jongo. Então, assim, um nome muito importante nessa época, que foi mais ou menos no ano 2000, um pouco mais, um pouco menos, né? E a Luciane Menezes, não, assim, não sei se tem alguém dessa época aí para saber como foi importante, sabe, essas pessoas, assim, principalmente Luciane Menezes. Luciane Menezes era uma figura, ela fazia shows no Circo Voador, shows de cultura popular, que, assim, todo mundo que gostava de cultura popular na época, sabe, era como se fosse assim, era religioso. A gente ia lá ela toda semana fazia aquele show e toda semana todo mundo. Estão falando aqui, Luciane foi da companhia. Luciane foi da companhia. Tanto assim, sabe, Luciane Menezes foi um nome importantíssimo para esse movimento todo, né? Então tinha a galera que gostava de cultura popular, frequentava esses espaços artísticos, né? Cultura popular no palco, né? Frequentava os shows, o Lúcio Sanfilippo fazia show no Bar do Ernesto e a Luciane Menezes fazia show no Rio Cenário. Então essa galera, isso mesmo, Luciane Menezes e Pau da Brauna, né? Então, tem gente aqui que lembra. Então, assim, essa galera toda que gostava de cultura popular ia para esses shows, e o pessoal começou, né, e tinha o movimento do mestre Darcy ensinando jongo, então o pessoal começava, o Lúcio Sanfilippo fazia muito jongo, Luciane Menezes já abria um pouco mais, né, o leque da cultura popular, então, assim, as pessoas iam para esses shows e dançava jongo, né? Tanto que o Lúcio Sanfilippo esperava o pessoal chegar para dançar jongo, porque tinha uma galera que sabia para todo mundo, né? Todo mundo foi da companhia folclórica. Olha como a companhia folclórica é importante, né? Loura está falando, né?
Todo mundo era da companhia folclórica. Então, assim, aí essa galera toda que gostava, né, da cultura popular ia para o show. Aí acabava o show, e aí? Todo mundo morrendo de vontade de dançar, né? Aí ia para a rua e ficava brincando, né? Aí foi por isso que uma galera resolveu montar um grupo, sabe? E tipo assim, vamos fazer uma brincadeira na rua? Vamos. Né? Agora, vamos, nessa época, vamos dar crédito também, já tinha o pessoal da Três Marias, que já fazia também tambor de crioula e Santa Teresa, existiam esses movimentos assim, mas sempre apresentação, né? Céu na Terra, Três Marias, Mariocas, fazia alguma coisa também, mas sempre assim numa coisa de movimentação, né? O Bárbaro, nessa época, que é o do Jongo da Lapa, já estava colado no Mestre Darcy, né? Assim, importantíssimo. Tipo assim, se tem uma pessoa que seguiu os passos do Mestre Darcy, sabe? Foi o Bárbaro, e a partir daí que apareceu o Jongo da Lapa, em função de muita história, né? Muita história sabe, participa daqui, dali, né? Mas assim, se Mestre Darcy hoje visse o que acontece com o jongo no Rio de Janeiro, sabe? Nossa, ele deve estar muito feliz, porque era exatamente isso que ele queria, exatamente isso, sabe? Ele queria o jongo assim na rua e popular, né? Então assim, aí por causa desse movimento do pé de chinelo, né, que não tinha o nome de pé de chinelo ainda. Quando o pessoal saía das apresentações, queriam dançar, então começaram a dançar na rua, começaram a, sabe, botar uns tambores e fazer, sabe, uma batucada daqui, uma batucada dali, resolveram fazer o jongo, aí começaram a fazer o jongo, e aí nessa época, aí eles, numa reunião, isso era o Bruno, Vanusa e Edgar, basicamente, assim, outras pessoas participavam também, Vanessinha também era dessa época, né? Então, assim, mas basicamente esses três um dia sentaram e falaram assim, vamos formar um grupo realmente, e formaram isso, o grupo que eles denominaram Pé de Chinelo, justamente por causa disso, porque eles achavam que eles eram pé de chinelo, que dançavam na rua, tipo assim, ó, o pessoal está no palco, mas assim, eles queriam mais, achava que a rua tinha que ser ocupada, essa coisa toda da resistência. Então, assim, esse movimento todo que a gente tem hoje, né, de roda na rua, sabe, foi iniciado nessa época, né? Então, eles faziam jongo. Só que uma determinada época, Mãe Beth de Oxum veio no Rio de Janeiro, né? Isso mais ou menos assim, 2000 e pouco. Eles já estavam fazendo jongo, mas aí depois que Mãe Beth de Oxum veio no Rio de Janeiro, ela foi no show do Lúcio Sanfilippo, né? Ela veio por causa de algum evento, e ela foi no show do Lúcio Sanfilippo, aí aconteceu isso, aquela coisa, eles dançavam no show do Lúcio Sanfilippo, aí quando acabava o show, eles iam para a rua para dançar. Aí Mãe Beth foi junto. Quando Mãe Beth foi, para você ver assim, pouca gente sabe da importância de Mãe Beth dentro desse movimento, né, sabe, de coco que começou, né, nessa época, né? Então, a partir disso que o Pé de Chinelo, assim, se empoderou mais ainda de fazer o coco. Aí as rodas passaram a ser de jongo, metade coco, né? Então, a gente já fazia. Metade da roda era jongo, metade da roda era coco. Daí que surgiu. Aí, a partir disso, né? Assim, eles faziam oficina. Eles moravam, passaram a morar juntos, né? Tipo uma comunidade. Eles moravam juntos numa casa ali na Costa Bastos, ali no centro. Essa casa praticamente era um centro cultural, porque ela hospedava todo mundo que vinha para o Rio de Janeiro. Para você ter uma noção, Lia de Itamaracá já se hospedou ali quando veio para o Rio de Janeiro, né? Sabe, ficou lá na casa junto com eles, né? E vários, assim, Carroça de Mamulengo, sabe? Assim, vários artistas vieram para cá, sabe? E ficaram hospedados ali. Então, aquilo ali praticamente era um centro cultural, né? Então, assim, muita coisa aconteceu, muita coisa, sabe, essa coisa de rua. Então, mas assim, por que, olha só, a importância assim, do que eu vou falar agora, hein?
presta atenção, todo mundo aqui, todo mundo aí. E por que eles queriam muito fazer esse movimento? Porque eles achavam que o que eles faziam lá no palco era muito, sabe, quadradinho, era muito, né? Então eles queriam realmente fazer a coisa mais solta, que todo mundo pudesse tocar, que todo mundo pudesse dançar da maneira que quisesse, né? Então, por isso que eles criaram esse movimento fora, porque isso é cultura popular. Sabe? Essa coisa mais de improviso, essa coisa mais de, sabe, de você criar o seu movimento. Por isso que é tão importante, né? Outra coisa que eu vou dizer, é tão importante esse movimento que a Companhia Folclórica faz, né? E vocês têm que dar mais importância, essas rodas que acontecem, sabe? Fora as apresentações, sabe? A apresentação é maravilhosa, todo o estudo que a Companhia Folclórica tem, né? Agora, dá mais importância a isso, sabe? Eu vejo a Lola sempre chamando, falando, insistindo para as pessoas irem para a roda. É mais importante do que vocês imaginam, entende? É mais importante do que vocês imaginam. Ir para a roda, sabe? E fazer a dança, e criar ali, e fazer diferente, e fazer uma coisa, e improvisar um movimento diferente do que faz no espetáculo, e juntar um com o outro. Assim, vocês vão crescer no espetáculo, mas se derem mais importância a essas rodas. Estou errada, Lola? Tá nada. Diz aí. A Lola. É. Agora? Então assim, agora, por isso assim, eu acho que essa roda, inclusive, ela deveria até, assim, ser mais livre, sabe? De repente, com os movimentos, sabe? Os tambores mais soltos, né? Assim, sabe? Tirar um pouco mais aquele formato, porque o que aconteceu muito nessa época toda, quando as rodas começaram a se formar, né? Meio muito esse movimento assim de que aqui, ó, aqui é a banda, né? Aqui a gente é o grupo que está apresentando e vocês estão vindo, vem aí, porque a gente está. Não. Então, assim, tinha muito esse formato, né? Por isso que, assim, quando eu comecei a frequentar, eu comecei logo. Não, isso não é palco, isso aqui não é palco, né? Sabe? Isso aqui não é palco. É para todo mundo participar, sabe? É instrumento para todo lado. Você toca, se quiser, vem aqui e você canta e tudo. Assim, não tem essa coisa de que vai cantar, vai lá para o lugar de cantar. Não tem palco. É roda, né? Então, assim, é muito importante, sabe? Muito importante essa coisa de ter a roda mais livre, para as pessoas poderem realmente criar na dança, criar no instrumento, criar, sabe, no que está fazendo, criar, né, sabe, porque isso sem deixar, assim, é muito importante o trabalho da Companhia Folclórica, né? Então, por isso é que quando surgiu esse movimento, o que fez crescer esses movimentos? Porque existiam as companhias folclóricas, né? Tinha a Companhia Folclórica da Gama Filho, tinha a Companhia Folclórica da Faitec. Pessoas dessas companhias iam para a rua nessa época também para participar, né? Assim, o que fez crescer esse movimento foram as pessoas que já frequentavam essas companhias folclóricas, né? Muita gente da companhia folclórica ia lá para a rua nessa época, lá junto com o pé de chinelo, sabe? Para brincar, para fazer diferente, porque todo mundo sente essa necessidade, né? De querer criar, todo mundo que sabe, da cultura sente essa necessidade, né? Aí, então, assim, basicamente, esse movimento de rua surgiu dessa necessidade das pessoas fazerem esse movimento, mas sim, não é performance, né? Que é o movimento mais de cada um criar a sua performance, sabe? Foi assim uma coisa de liberdade. Então, assim, isso a gente deve a essas pessoas do grupo Pé de Chinelo, né? Aí, a partir daí, sim, né? Assim, as coisas depois começaram a se formar, né? O grupo foi um pouco se abrindo, tiveram alguns contratempos, né? Daqui e dali, o Bárbaro, muito participativo nessa época já, né?
assim, porque no início ele estava muito colado com o mestre Darcy e depois participou bastante desse movimento. Foi a partir daí que o grupo foi se desfazendo, o Bárbaro foi tomando conta um pouco da roda, mas fazendo jongo, né? Assim, daí que surgiu o jongo da Lapa, né? Que assim, ele começou a fazer jongo, né? O nome até jongo da Lapa, o Bárbaro mesmo conta que foi um nome dado pelas pessoas. Aquele lá, o jongo, dali, da Lapa, o jongo da Lapa, né? Então, assim, o nome ficou esse, né? Assim, então, por isso que esse movimento ficou sendo muito importante, né? E sem esquecer disso, entende? Que nessa época, Três Marias, o grupo Três Marias, Juliana Manhães, assim, sabe? Pessoa importantíssima no início desse movimento, sabe? Rio Maracatu, Aline Valentim, pessoa importantíssima desse movimento, já dava aula de cultura popular, tudo isso muito no início, né? Aí depois disso que o Jongo da Lapa passou a fazer ali o jongo, depois o Zanzar veio fazendo a roda de coco, né? E depois foram aparecendo os outros grupos fazendo também, sabe, os movimentos de rua, né? Então, assim, nessa época também muito importante, quando tinha os shows da Luciane Menezes, né? Assim, o pessoal já tinha o pessoal do jongo da Serrinha, né? Assim, era o pessoal da Serrinha, né, que já dançava, né, que era esse pessoal todo da companhia, que é da companhia de Aruanda hoje, né. Quando Luciane Menezes fez esse show, tinha um corpo de vocês de hoje iam pirar nesses bailes que aconteciam da Luciane Menezes, né, porque assim ela formava um grupo, formou um grupo, um corpo de baile, né, que eram pessoas assim Rodrigo, Dário, Ana C. Era uma galera assim, que dançava, sabe? Mas dançava, assim, uma coisa, sabe, de não acreditar, né? Então, assim, esse corpo de baile, né? A Luciane Menezes fazia o show, né? E esse corpo de baile, uma determinada hora, entrava e eles começavam a dançar. Então, todo mundo passou a aprender imitando essas pessoas, porque ela cantava tudo, ela cantava maracatu, e ciranda, e coco, e macumba, e não sei o quê, sabe? E, sabe, era dança, assim, sabe? Era uma coisa maravilhosa, aquilo lá, né? Então, assim, tudo isso foi muito importante dentro desse processo, né? Todos esses nomes que eu estou citando, né? E, assim, a gente não pode esquecer também de uma coisa que foi muito importante nessa época, a Escola Maracatu Brasil, porque a escola, assim, a Maracatu Brasil também incentivava muito a coisa da percussão, né? Por isso que, na época, era dirigida pelo Guto Goff, né? Hoje é pelo André, o filho dele, mas na época era o Guto Goff e o Cláudio, que era sócio dele. Então, assim, tudo que acontecia de oficina de percussão era meio direcionado para Maracatu Brasil. Então, assim, sabe, tudo isso foi juntando. Um pessoal que estuda ali, o outro que dança aqui, o outro que, sabe, cada um faz uma coisa, né? E um movimento também muito importante dessa época foi os shows do Tecno Macumba, né? Por incrível que pareça, sabe? O Tecno Macumba começou nessa época. E quando ele começou, era meio assim, porque a Rita Ribeiro, na época, né, era maranhense, maranhense, então ela chamava sempre o grupo Três Marias, né, ou Mariocas, para dançar no final. Meio que eles se juntavam até no final para dançar. E uma galera da cultura, primeiro para dançar o show todo, né, que o Tecno Macumba é um show dançante o tempo todo. E depois, no final, dançava todo mundo dançando tambor de crioula, e depois acabava, e aquilo, né? Acabou, aí passa a dançar tudo, né? Então, assim, tudo isso, todos esses elementos foram muito importantes para que esse movimento de rua fosse crescendo, né?
todos esses nomes que eu citei aqui, né? E os outros grupos foram também criando suas rodas, né? Assim, aí veio Dandalua, né? Tambor de cumba, que no início também era a Aninha, fazia parte do tambor de almas, né? Porque assim, hoje a gente vê, sabe, a Aninha Catão também, sabe, cascuda dessa época, sabe, fazia roda em Acari, entende? Porque a gente vê as pessoas fazendo, às vezes, o movimento hoje, não sabe, como essas pessoas lá atrás já começaram tudo isso. Às vezes, uma pessoa chega na roda, né, e, por exemplo, chega a Aninha Catão numa roda, os jovens não sabem todo o histórico que ela tem dentro da cultura popular, importantíssimo, sabe? Importantíssimo. Então, assim, tudo isso veio caminhando dessa maneira, né? Mas, assim, aí chegou num ponto, assim, muito importante. Quer cantar uma musiquinha para dar uma... Ah, nossa, mulher, esse ponto é muito Aqui, ó, importante. Flávia, afrolágia, aqui, ó, muito importante também, sabe? O Sim. afrolage. Então, assim, vamos até aqui falar dos grupos, todos os grupos, né, para a gente não esquecer de ninguém, né? Assim, todo mundo tudo que começou lá, né? Que foi que o Pé de Chinelo começou, né? Depois Jongo da Lapa, Zanzar, Dandalua, afrolage, quilombismo, tambor de cumba, companhia folclórica, estou falando assim, até uma determinada época, né? Aí, assim, por isso que eu vou falar, aí o importante agora, né? Quando chegou numa determinada época, assim, eu considero que tenha sido um fator importantíssimo, né? Quando começou, quando o Coconomã formou o grupo e começaram a fazer as rodas na rua, eu acho que foi um movimento assim um pouco de virada importantíssimo, porque os jovens passaram a frequentar esse movimento, né? Até então tinha uma galera já meio assim, específica que frequentava as rodas, né? Quando o Coconomã chegou, deu meio uma reviravolta, assim, muito importante por causa de um movimento que eu até falei para você outro dia que pouca gente dá importância a isso. O SEAT, né? A escola SEAT é importantíssima nesse processo, sabe, das pessoas que frequentam roda hoje, porque o SEAT forma as pessoas da cultura popular, o que toda escola deveria fazer, sabe? Infelizmente, sabe, a gente não tem esse tipo de movimento nem nas escolas particulares, muito menos nas escolas públicas, né? Assim, por isso que a gente vai falar, a gente vai, sabe? Estou falando aqui, ó, Brincantes da Pedra Branca, também, sabe? Tem os grupos assim de fora, né? Assim, que a gente pode até citar, Brincantes da Pedra Branca, Samba de Coco de São Gonçalo e Embalauê, né? Que são grupos que não estão aqui no centro do Rio, mas são grupos que estão um pouco mais distantes, mas são importantes também, né? Isso a gente está falando dos grupos que fazem roda, né? Assim, sem falar dos grupos de maracatu, que são importantíssimos, né? Que da época, né? Rio Maracatu, Maracutaia, né? E agora os que vieram depois, tambores de Olocum, importantíssimo, Baque Mulher, né? Encanto do Pina, sabe? Todos esses são grupos importantíssimos. Então, lembrando aqui, ó, o TEAR. O TEAR também, importantíssimo para esse processo todo, sabe, dentro da cultura popular, né? Pode me lembrando aí se eu esquecer de algum nome aqui, porque eu quero falar mesmo os nomes, sabe, das pessoas e dos movimentos que foram importantes, todos importantes para criar esse movimento de cultura que a gente tem hoje.
tá? Então, assim, voltando à coisa do SEAT, né? Por isso que é tão importante essa coisa do jovem dentro da cultura popular, né? O SEAT foi muito importante nesse papel, porque a gente tem hoje rodas da, de cultura popular que tem muita gente que não sabe disso tudo, que às vezes nunca foi numa roda na Companhia de Aruanda, nunca foi numa roda do quilombismo, nunca foi numa roda do tambor de cumba, ou do zanzaro, sabe, nunca frequentou, mas está lá tá lá na roda do Coco Nomã, por exemplo, está na roda do coletivo Matuba, né? Outro também que, sabe, não posso esquecer de todo o trabalho que a mesma coisa que um pouco a companhia folclórica faz na UFRJ, né? Na Unirio, esse movimento do coletivo Matuba foi mais ou menos um pouco nesse anseio de que eles não queriam, né, esse movimento quadradinho da cultura, né, de como eles faziam teatro, dança e Reconca Rio. Boa, vou falar daqui a pouco do Reconca Rio também, vou falar. Eles não queriam esse movimento quadradinho, então, assim, um grupo de alunos, assim, e com todo o respaldo da Juliana Manhães, criou o coletivo Matuba, assim, sabe, que na época, assim, várias pessoas, assim, sabe, de um talento, sabe, assim, inexplicável, né? E por isso mesmo, não estavam satisfeitos com aquilo que estavam aprendendo. Então, o coletivo Matuba também ajudou muito a isso do jovem, né, chegar dentro da cultura popular, né? Então, assim, por isso que o jovem chegou através disso, do coletivo Matuba, do Coco Nomã e essas pessoas do SEAT, né? Então, assim, basicamente isso, né? Tanto que, assim, eu acho que esse movimento do Coco Nomã, né? Não sei nem se alguém do Coco Nomã está aí, né? Teve uma época, né? Vou falar porque isso não é segredo para ninguém, todo mundo soube. Teve uma época que o Coco Nomã, por causa também de alguns desentendimentos, sei lá, alguma coisa, o Coco Nomã estava querendo acabar. Não, porque a gente vai acabar, não sei o que, Ana. E assim, eu chamei a Dora para conversar e falei assim, olha só, não, não tem como vocês acabarem, porque assim, o movimento do Coco Nomã é importantíssimo, sabe, para a cultura popular, porque basicamente, sabe, vocês estão trazendo os jovens para frequentar isso. Tem gente que não conhece os outros grupos e está conhecendo aqui o coco, e em função disso, aí está participando do maracatu, do tambor de olocum, e está participando do carimbó, sabe, do pessoal do Noite do Norte, sabe, do Pai de Guará, disso, daquilo. Então, assim, importantíssimo a coisa dessa continuação do jovem, sabe? Porque amanhã as pessoas vão parando, sabe? Vão parando. Então, assim, tem que ter as pessoas que continuem, né? Continuem a tocar esse barco. Né? Muito interessante você falar isso, de pessoas que vão na roda do Coco Nomã e não conhecem as outras, né? Enfim, Belauê, Afrolage. E e a Dora, que é, né, a vocalista do Coco Nomã, é uma pessoa que fala muito sobre essas rodas no Instagram do Coco Nomã. Eles cada vez mais divulgam mais essas rodas, então eu acho realmente isso muito interessante. E óbvio, né, eu estudei no SEAT, com certeza tive esse privilégio de estudar nesse colégio que abriu minha cabeça. Com certeza, assim, lá, pô, era roda, tipo assim, era no recreio. Eu fazia roda no primeiro ano no recreio com a galera, assim. Todo mundo se juntava, a gente fazia uma roda de coco no recreio, sabe? Então, assim, com certeza, é incrível. Exatamente isso. Mônica falou Itaércio Rocha, muito importante também nesse processo, né? Sabe, porque assim, o SEAT dá muito ênfase ao boi, né? Mas assim, é aquilo. Está aprendendo boi, mas assim, está dançando coco no recreio, né? Então, assim, tem todo o movimento do coco que
que nasceu dentro do SEAT, que não conheceu esse coco que acontece aqui na rua, que os outros grupos faziam, né? Então, aí tem uma determinada hora que as coisas vão se encaixando, né? Deixa eu só falar de uns nomes aqui que são importantíssimos, de algumas pessoas que falaram aqui, falaram o boi daqui. O boi daqui também é dessa época aí, é dessa época lá do início, né? O Lúcio Henrique, sabe, ele nessa época era o dirigente do Boi Daqui, né? E o Boi Daqui fazia também assim muitas festas assim de cultura popular. É importantíssimo o Boi Daqui. E outro também, Reconca Rio, né? Reconca Rio tem que falar, sim, tem que encher a boca e falar o nome, porque, sabe, é muito legal a gente ir num grupo que o grupo domina aquela manifestação, né? Por isso, assim, eu dou até, assim, falo mais ainda do Reconca Rio. Para mim, eu tenho como exemplos o Jongo da Lapa e o Reconca Rio, porque eu sempre falo, né, que é uma coisa que eu reclamo do coco, por isso que eu falo sempre para a gente que precisa estudar mais o coco, né, porque do que ficar fazendo coco de uma maneira, assim, muito na brincadeira, né, quer dançar jongo, quer entender o jongo, vai no Jongo da Lapa, né? Quer entender o samba de roda, vai no Reconca Rio. Então, assim, eu tiro muito o chapéu para esses grupos que dominam a manifestação e sabem o que estão fazendo, sabem exatamente da história, do que estão cantando, de tudo isso, né? Sim, total. Você ia falar mais alguma coisa? Ia falar que Mônica falou que tem uma galera professores da escola pública que usam a linguagem da cultura popular, né? Com certeza. Só Sim, que tem que ser sim. muito, muito mais, né? E o que eu ia É, comentar do SEAT é que é interessante isso tudo, do SEAT ser essa escola e que a gente possa, se formando no SEAT, dar aula em escola pública também, né? Tipo, abrir cada vez mais. Eu sei que tem uma galera aqui vendo, que era do SEAT, acho interessante também essa reflexão. Eu acho que daqui a pouco a live vai acabar, tá? Mas aí a gente volta. tá. Assim, já vai acabar? Estamos falando pra caramba, né? Mas olha só, uma coisa importante, assim, já que a educação não cumpre esse papel, né, de ensinar a cultura popular, por isso que eu acho tão importante, e isso de uma certa maneira acontece, sabe? Os grupos frequentarem as escolas, sabe? E o grupo tem que ter esse movimento, essa contrapartida a gente tem que dar, sabe? É um pouco a nossa obrigação de ir na escola, assim, qualquer escola que precise, porque às vezes a escola não faz cultura popular, mas tem uma professora que tem esse movimento. Quantas vezes já fui em escola por causa de iniciativa de um professor? Não era nem da escola, né? Iniciativa do professor. Então eu acho, mas isso até, assim, eu acho que todos os grupos, assim, eu não vejo nenhum grupo que se negue a fazer isso. Eu não como a Tati está falando aqui, que eu puxo a orelha mesmo, né? Mas assim, não tem como dizer que assim, o grupo tal, sabe, não gosta de ir para a escola. Não. Todos os grupos eu vejo de uma certa maneira que todos os grupos dão importância a isso, né? Quando alguém chama, eu nunca vi nenhum grupo negar quando uma professora chama, quando uma escola chama, sabe? E mesmo sem nenhum incentivo, sem nenhum, sabe? Todos os grupos fazem isso. E eu acho que ao invés de ficar esperando o convite, a gente devia fazer até um movimento ao contrário, sabe? Vamos sim, fazer um compromisso de cada grupo visitar uma escola de tanto em tanto tempo, né? De tanto tempo, levar um conhecimento do maracatu e tudo. E assim, e outra coisa também, por causa dessa coisa das escolas não fazerem isso, né? A gente, infelizmente, tem esse movimento muito concentrado aqui no centro, né? Você vê que na periferia as coisas não acontecem e às vezes, até quem faz o movimento para acontecer, o Dandalua, assim, eu posso falar que o Dandalua fez muito esse movimento, que eles queriam
fizeram a roda em São João de Meriti durante muito tempo. Eles sustentaram essa roda em São João de Meriti, assim, com muitas dificuldades, justamente por causa disso, né? Porque assim, eles faziam a roda e a roda ficava um pouco assim, mesmo para as mesmas pessoas que já frequentam aqui no Rio, né? A gente até estava conversando um dia sobre isso, né? E a gente até falou, por que lá não, as rodas não ficam como são aqui, né? Que as pessoas ficam logo em volta. Eu acho, da minha opinião, é educação. As pessoas não têm a educação de cultura popular como a gente tem aqui, sabe? Então, assim, a pessoa chega ali na praça, tem um monte de gente tocando um tambor, né? Um monte de gente dançando, a pessoa não reconhece aquilo, ela não estuda numa escola que ensinou, né? E tem a coisa dos evangélicos que é muito forte, né? Assim, que educa as pessoas de uma maneira diferente, até como se fosse de uma maneira errada, né, em relação à cultura popular. Então, sabe, tem o preconceito, tem uma série de coisas, sabe? Então, assim, a gente também tem que fazer esse movimento, né, porque é um pouco a nossa contrapartida social, sabe? De tudo que a cultura popular dá para a gente tem que dar essa contrapartida de ter iniciativa, acho que seria a palavra, né? Iniciativa de ir para a periferia, sabe? Ir para as escolas, sabe? Ir para outros lugares onde a coisa possa acontecer. Né? Isso é um tópico muito importante, né? Educação é. E Dudu lembrou super bem aqui do Folclorando, que é uma dos braços. Folclorando! Né? Educação isso mesmo. Nas escolas. Muito Folclorando bom. É importantíssimo. Folclorando é importantíssimo, né? Para essa coisa da escola. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, a gente tem que sempre dar muita importância a esse movimento, sabe? Ao movimento. Sumiu um pouquinho, voltou. A dar dar importância a esse movimento de cultura popular, mas assim, com um pouco mais de seriedade, né? Porque a gente fica, às vezes, muito acostumado com aquilo e não sabe da riqueza do que a gente faz. Né? A gente não pode sempre pensar que a gente está indo ali para a rua e fazer uma roda, e a gente não pode banalizar essa situação. Né? Porque assim, a gente fica cheio de discursinho no Instagram, no Facebook, né? Mas assim, a ação na roda não é sempre a mesma, né, do que a gente faz em termos de resistência, sabe? Em termos de dar importância na cultura popular, né? Da religião, do que aquilo envolve, do sentido da gente estar em roda, né? Se a gente, o que a gente está alcançando, né? Assim, o que a gente está fazendo em relação à cultura negra, sabe? A resistência dos povos que estão em minoria. O que a gente faz em cada roda para contribuir para isso, né? Sabe? De repente, a gente nunca se pergunta, vai para a roda, vai lá, se diverte, bebe, não sei o quê, vai embora, né? Mas assim, os discursos nas redes sociais são lindos, né? São maravilhosos. Mas assim, cadê a ação do que a gente está falando, né, ali dentro da cultura popular? Né? Porque a cultura popular é o berço disso tudo. É o berço. Né? Então a gente tem que levar um pouco mais a sério, sabe, sobre isso que a gente está fazendo na rua. Né? Sim, total. Nossa, incrível, Sônia. Assim, acho que várias falas aqui foram... Não, se a gente, assim, eu estou fazendo um resumo, né? Porque assim, se a gente for conversar sobre cada coisa sobre isso, né? Assim, porque assim, os nossas palavras, né? A gente de repente não usa dentro do que a gente faz, né? A gente fala muito em democracia, né? E
Cadê a democracia dentro da nossa roda? Né? A gente faz isso de uma maneira democrática? Ou a gente não deixa o outro dançar, sabe? Chega ali, a gente sabe que isso acontece, sabe? Não, ou não deixa o outro tocar, né? Ou não respeita uma determinada fala, ou não tem paciência quando alguém está fazendo um discurso, uma coisa, né? Sabe? Ou não tem paciência para, assim, é a hora do outro dançar, então eu vou aqui assistir, porque a cultura popular é isso, é dançar, é você tocar, é você cantar, é você o que você quiser fazer e você ter liberdade para isso, né? Porque às vezes a pessoa quer cantar, mas não encontra um espaço, quer tocar, mas não encontra alguém que, sabe? Às vezes a pessoa não quer ir lá pedir um instrumento, sabe? Não encontra alguém que tem um olhar para ela e veja, acho que aquela pessoa está com vontade de tocar, vou oferecer, quer tocar aqui esse instrumento, sabe? Ou então esperar uma pessoa dançar, né? De não sair correndo e, né? É o que a gente vê muito, o que a gente vê muito aí a pessoa tá dançando, né? A roda tá rolando, a pessoa chegou assim do nada e chega assim na beirada da roda e quem entrou por último? Quem entrou por último? Sabe? Cabe a gente falar. Espera aí um pouco, amigo, sabe? Espera aí um pouco. Fica observando aí 5 minutinhos para você ver quem entrou por último, né? Eu não respondo. Ninguém devia responder, sabe? Tem que ter esse movimento também da gente dar um toque no outro, sabe? Dar um toque no outro, prestar mais atenção no outro, né? A gente está, sabe? A gente está numa pandemia que está fazendo a gente, sabe? Perceber isso, gente. Temos que ter paciência, né? Paciência para isso, para perceber o outro, sabe? Perceber que o outro quer dançar, que o outro quer cantar, que o outro quer tocar, que o outro quer. Porque isso é democracia. A gente só quer cobrar democracia lá de cima. A gente não está fazendo democracia com o que está do lado. Com o que está do lado. Né? A pessoa está na roda e está na frente do outro, que você não consegue ver o colega do lado. Mas está falando de democracia, sabe? Porque democracia do governo, não sei o que lá. Mas cadê a democracia com seu colega? Né? Cadê? Cadê o respeito com seu colega? Sabe? Cadê? Né? Cadê prestar atenção? Cadê o coletivo? Cadê o coletivo? A gente, sabe, forma isso tudo por causa do coletivo. Mas cadê a ação do coletivo, né? Ali na prática, sabe? Sim, sim, total. Total, total. Isso nas rodas da companhia é muito clássico, assim, a galera chegando na faculdade, é isso mesmo, é uma nova forma de fazer, né? É uma nova forma de estar, assim. André falando aqui que sempre oferece instrumento dele, né? André, perfeito, sempre. É. Mas, Soninha, acho que eu vou finalizar essa live aqui, porque já tá acabando, e eu abro outra pra gente terminar, pode ser? Pode. Será que o pessoal aguenta? A gente fala. A gente tinha que cantar mais, né? Acho que o pessoal Então, também canta uma quer aí pra música gente. ali. Tá, canta uma aí pra gente finalizar essa live. Não, canta aí. Tô brincando, mas assim, na próxima a gente canta mais. Então tá. Então até daqui a pouco. Beijo. Ai, Andrezinho maravilhoso. Até daqui a pouco, então. Tá bom.